ar mais um Conversação. Seja muito bem-vindo ao canal 15, o canal da gente. Ele é carioca, jornalista, músico, chargista, massagista, lava, passa e cozinha, é isso mesmo? Não, eu cozinho. Cozinha? É, lá vai passar. Lá vai passar? O que eu faço? Um bom ovo frito. E sei ligar também pro delivery, que é uma beleza. Não, ligar pro minha delivery comida não fica vale, ótima. não vale. Bom, eu converso com o nosso querido Maurício Ricardo. Maurício, seja bem-vindo ao Obrigado, Conversação. Fernando. Foi difícil esse pato. Eu tava querendo estar aqui há mais tempo, mas a correria, né? A gente já tá tentando né? marcar tem umas 3, 4 semanas, Um desencontro, né? Mas o BBB não deixa. Não, mas agora tá tudo bem. Me conta uma coisa. Você sonhou com o que hoje? Que eu sonhei. Eu não sonho à noite. Não sonha? Não. Nunca? Raramente, eu sonho. Quando eu sonho é engraçado assim, porque eu sei exatamente. Eu fiz terapia há muito tempo, então eu sei exatamente de onde veio o sonho no dia anterior. Então perdeu toda a magia, sabe? Quando eu acordo de manhã, eu falo, nossa, sonhei uma coisa assim, mas o que é isso? Ah, não, foi o filme que eu vi ali, foi o carro que passou aqui. Às vezes uma Já coisa tem banal. Um porquê não tem mais aquela coisa mística do sonho, assim, sabe? Que triste. E eu vou te falar uma coisa séria, assim, essas coisas me forçando muito a memória nessa fase do ano, pra mim é super difícil, porque eu fico com a cabeça tão a mil. Eu corro tanto, eu chego a trabalhar 19 horas por dia. Que hora que você deita na cama? Que na hora que eu deito na cama, assim, eu tô completamente abobado, assim, eu preciso dormir, acordo, aí começa tudo de novo, entendeu? E é uma coisa que eu vou sair, agora, por meados de abril, eu volto a me focar de novo. É complicado. Você já tá há quanto tempo trabalhando pro BBB? O BBB tem 10 anos. 10 anos? Essa é a 10ª edição. Sempre depois do BBB é a hora de você tirar umas férias? Eu sempre tiro uma semana. Agora esse ano não, porque eu tô construindo, eu tô duro. Eu vou ficar... Esse ano eu vou ficar... Eu já combinei com a Manu, minha mulher, que nós vamos curtir a nossa casa nesse fim de semana. Vai tirar férias em casa. Vamos tirar férias em casa. Não é a nova ainda, porque eu tô construindo, mas assim, vamos nos despedir da antiga. Isso, já é de bom tamanho, né? Mas, tá legal. É legal ficar em casa também. Eu sou uma pessoa, na verdade, muito low profile, assim. Eu não sou... Você não me vê circulando, você não me vê... Então, a coisa de pegar... A gente até brinca que tem um kit sexta-feira lá em casa, né? Que é hoje. Que é passar numa loja... Vinho. Um vinho, uma cerveja gourmet, sei lá, um queijinho legal, um presunto bacana e um bom filme, né? E pra mim a noite tá feita, tranquilo. Então vamos voltar lá atrás agora. Carioca, não sabia. Fluminense, né? Eu sou da Baixada, nasci em Caxias, né? Antes de ser essa loucura violenta que virou, era muito comum os caras, ainda mais quando eram famílias de baixa renda, assim, e meu pai como radialista daquela época, que era quase marginal, né, o radialista, pagava mal e não recebia em dia, né? Meu pai trabalhava na Tupi do Rio e tinha todo um movimento da galera de ir morar nas cidades satélites do Rio, pegar a Avenida Brasil todo dia e trabalhar, porque não tinha o trânsito de hoje e não tinha a violência de hoje, né? As lembranças que eu tenho dessa casa, que eu fiquei até os 6 anos, são muito boas. Eu lembro dela como uma casa enorme, assim, ela em formato meio até quase gótico. Sabe que às vezes não era tão enorme, né? Não, a gente é que vê tudo grande, Esses né? dias eu estive no Rio, fui na casa de uma tia minha que eu não ia há muitos anos, e eu entrei na casa e falei, gente, parece que era maior. Mas ela tinha umas coisas meio assim marcantes para uma criança, porque ela tinha porão, ela tinha sótão, ela tinha um telhado meio suíço, assim, sabe? E tinha um carro abandonado no quintal. Nossa. Um automóvel, um calhambeque, assim, abandonado no quintal. E aí você ficou no Rio só até 6 anos de idade? Até os 6. De lá, veio pra cá? Aí não, eu fiquei até os 7 no Rio. Eu fiquei um ano em Juiz de Fora, que é a terra da minha mãe, e a gente veio para Uberlândia quando eu tinha 8. Então, assim, mas eu nem explico para os outros. Quando eu vou em programa fora de Uberlândia, eu nem perco tempo falando que eu sou do Rio, porque meu sotaque já não é mais do Rio. A minha vida toda, todas as minhas referências não são fala de mais Uberlândia. 2, 3. 2, 3. Mas também não fala porta. Eu não falo mais Ipanema, posto 3, não posto fala. 4. Uai, bonzão. Pô, mesmo, eu perdi o sotaque mesmo. Mas não fala porta. Porta não. Também não. Mas assim, o Juiz Forano não fala porta, fala? Sua mãe é de lá, né? Não, mas ela foi muito jovem pro Rio, então... Aliás, o mineiro tem uma coisa engraçada, né? O mineiro de metrópole ou de cidade maior, igual o Juiz de Fora e Belo Horizonte, pra não fazer o R do interior, até força, né? Até força. O pessoal de Belo Horizonte não é forçado, né? Uma coisa assim, né? Agora, eu fiquei meio híbrido com esse negócio da minha mãe ser mineira. Meu pai paulistano e eu ter nascido no Rio, né? Eu acho que aliás, a gente tem, na verdade, quando você lida com mídia, que nem eu, você acaba desenvolvendo duas maneiras de falar, né? Sim. Uma é que você fala naturalmente para comprar no supermercado em Uberlândia.
A outra é pra você dar entrevista na TV fora, né? Você faz, e você trabalhar, imposta, né? Você sabe disso mais que ninguém, né? Exatamente. Você tá em casa, você solta um berlandês lá bem, né? Arrastado. Tranquilão, mas na hora que liga a câmera, você já é a Fernanda apresentadora, né? É verdade. O que eu acho errado é essa ditadura do sotaque do Rio, né? Que acabou que o sucesso da Globo colocou para o Brasil inteiro aquele sotaque carioca como sotaque natural. Então, quando você vê um nordestino falando, a gente acha estranho, né? E me fala uma coisa, pai comunicólogo, mãe, que eu acabei de descobrir agora, minutos antes da entrevista, que também era da rádio, né? Uma Então, excelente, já tá no sangue já. Tava. Minha mãe era radioatriz e cantora. Então, assim, radioatriz significa que você era uma atriz que trabalhava basicamente com a voz, você não tem o corpo, né? Era um tempo antes da TV. É difícil imaginar isso, que a distração das famílias era ficar em torno do rádio, ouvindo as novelas, né? Então, assim, minha mãe tinha um lado cantora, tinha o lado dubladora e radioatriz. E o meu pai sempre foi, além de radialista, um excelente redator de humor. Ele trabalhou na Rádio Nacional do Rio, que é uma rádio historicamente muito importante, a Globo do rádio na época. E no meu caso eu acabo vendo que é meio pré-determinismo biológico, né? Porque eu faço hoje as coisas que eu brincava quando eu era menino e que são as coisas que os meus pais faziam. Eu canto nas minhas charges, eu sou obrigado a interpretar personagens, né? E eu tenho que redigir tudo que mistura, humor. Um pouquinho de um pouquinho de outro. O que é meu é o desenho, né? Que isso a minha mãe também desenha muito bem, mas nunca foi uma coisa que ela usou profissionalmente. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Estamos de volta e eu converso com o nosso querido Maurício Ricardo, Muito que a gente obrigado. estava falando no finalzinho do bloco anterior. Pai na área de comunicação, mãe na área de comunicação, já está no sangue, né? Então, desde pequenininho, Ricardo. Mas não tem muita explicação, porque meus outros 3 irmãos não estão na área. Um dos só 3. você. Mas eu nasci com essa coisa. Os outros são o quê? Um é técnico em eletrônica, uma é bancária aposentada e fez filosofia, então hoje ela dá aula de filosofia. E a outra tem um cargo alto em Brasília, concursado lá no Ministério, não estou lembrado qual que é. Ou seja, só você mesmo. Só eu mesmo e assim, resisti, né? Mas eu fui meio arrastado, uma coisa assim. Eu cheguei a ser bancário também, aos 20 anos, mas aí comecei a fazer cartoon. Quando teve o primeiro jornal Offset de Uberlândia, que é o extinto Primeira Hora, eu comecei a fazer charge política no jornal com 17 anos. E pra mim, naquele momento, era muito interessante, porque você chegava lá no jornal, gastava 1 hora lá e ganhava um salário mínimo. Tava ótimo, né? Pra um cara de 17, comprava tudo em LP. Que isso! Só que aí, quando eu fui seguir a minha carreira, dentro do próprio jornal, o pessoal descobriu que eu sabia escrever e tal. Quando eu fui já pro Jornal Correio, para fazer cartoon, fui convidado para ser repórter também do Correio. Depois fui editor do Correio, fui editor-chefe do Correio. De repente foi tudo acontecendo? Foi tudo. Aí quando eu deixei o Correio, eu era o coordenador comercial da redação e da circulação. Quer dizer, eu era o principal executivo do jornal, abaixo do diretor da SAB, né? Que na ocasião era a empresa que tinha o jornal. Então, assim, foi a hora que me deu na cabeça que eu tinha que fazer uma ruptura com esse lado, porque eu passei por um período assim de, ouro de tolo do Raul Seixas, você manja? Eu devia estar alegre, satisfeito, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado, porque eu não queria ser aquilo, eu queria ser artista. E aí veio a internet na minha vida, foi uma revolução, né? Porque eu botei um site, Isso foi o site quando? Buff, 2000. 2000. Essa preparação foi no final de 99, o site estreou em fevereiro de 2000. E quanto tempo você atuou como jornalista? Eu tive uma carreira de 11 anos de imprensa aqui em Uberlândia, eu faço 50 esse ano. Eu comecei muito novo e fiz no Correio, ainda durante o Correio, enquanto eu ainda era editor de cultura, teve um projeto da afiliada local da Globo, na época da TV Triângulo, que era o Jornal Meio-Dia. E no Jornal Meio-Dia, eles precisavam de um cara para comentar cultura. A âncora seria a Patrícia Manino. Quando eu fui fazer o teste, o pessoal do Sul que veio aqui implantar o jornal falou, não, cara,
você vai ancorar junto, não, fica aqui, vamos fazer o jornal inteiro. Eu falei, mas nunca fiz isso, tal, não, mas são entrevistas e você sabe entrevistar, então você vai tirar de letra e tal. E aí eu fiquei 1 ano e meio lá, quase 2, e saí quando o Correio me fez uma proposta para passar da editoria de cultura para editor-chefe. Você se formou em jornalismo? Não, eu sou formado em História. Porque eu não tinha o curso de jornalismo quando comecei. O Berlândia foi ter o curso de jornalismo recente. E me lembro muito bem que eu já era editor e chefe de gente que saía do curso, né? Então era muito complicado para mim, porque não pela vaidade, porque eu aprendi tudo na prática, né? Sim. Aprendi com gente muito boa, porque o Correio investiu sempre em bons profissionais, trazia gente de fora e tal, né? E então eu tive uma formação muito errática, porque eu não sabia muito bem. Logo cedo eu entrei na artes, na UFO, porque eu achei que, vou ser cartunista. Mas eu fui crescendo assim nessa coisa, eu entrei na artes, não curti. Entrei para história, não curti. Entrei para o direito, não curti. Direito também? Eu fiz 2 anos de direito noturno na UFO, passei em primeiro lugar no vestibular. Quer dizer, eu tinha um potencial para advogado, eu cheguei lá, não era. Não é bem isso. Mas enquanto isso, trabalhando sempre, o tempo todo, né? Isso já... Aí, já depois do nascimento dos meus filhos, tudo, bem mais recente, eu falei, cara, eu vou terminar um curso, porque o site começou a dar certo, eu ia para palestras, os caras falaram, qual é a sua formação? É a vida. Eu comecei isso, mas não terminei, eu falei, cara, eu vou fazer história. Inclusive, porque daqui a pouco esses caras estão marmanjos, meus meninos, vão falar assim, pai, isso é pra quê? Você não precisou ir tá aí na boa, né? Aí eu fui fazer história, terminei meu curso de história e foi uma coisa boa. Tá, e falando em história, né, já que a gente está aqui contando a sua história, eu quero que você me fale a respeito de solo vertical. Menina, você é antiga. Não é isso, não. Seu irmão te contou as histórias. Não, mas... Seu irmão te contou as histórias. Não, senhor, na época que o London era desse tamanhozinho assim, eu ia lá com o Ricardo passar som. Foi uma não sei experiência... Se você não vai lembrar de mim, mas eu lembrava de você lá. É porque na época eu era assim, né? 20 anos, roqueiro, então. Só uma pirralha, eu passava reto. Eu curti meus 20. Então, aqui o Berlândia tem uma coisa muito legal, que não teve em muitas outras cidades, que era uma rádio local que tocava as músicas das bandas locais, a Visão FM. Na Rádio Visão FM. Com o Renato Carioca. E o Renato fez uma coisa muito legal, que foi aproveitar o boom do rock nacional, com Titãs, com Legião e tudo, e investir nas bandas locais. E olha que coisa inteligente, tocava as bandas junto, misturado ali com Titãs, com Legião, e quando as bandas ficavam conhecidas, né, fazia shows da rádio com as bandas de graça e enchia praça com shows das bandas. E nessa a gente fez o solo vertical, seu irmão fez o adultério, tinha um monte de banda legal aqui, tocando as músicas no rádio. E a gente chegou a gravar um disco no Rio, pela BMG Ariola, que era uma multinacional do disco, né? A gente ficou lá 45 dias gravando no estúdio da BMG, na Barata Ribeiro. Ao mesmo tempo, nunca vou me esquecer, os engenheiros gravando o Papa é Pop no estúdio ao lado. Né? Nossa, aí você quis morrer. A gente, vendo os caras lá, ia naquele sonho, assim, de jovem, né? De vou bombar, vai dar certo. Mas você vê que assim, né? Essa coisa da arte comigo sempre bateu na trave, né? Pum, né? Não foi isso. Sabe que quem é artista, acho que tem um pezinho aqui, tem um pezinho ali, acaba gostando de tudo um pouco, né? Eu acho que tem duas coisas. Quando a coisa é natural para você, né? E eu misturei, meu trabalho é multimídia. Eu acho que se eu fosse só cartunista desenhando, ou só animador, ou só dublador, ou só músico, eu não ia ser o melhor em nada disso. O que eu fiz foi uma mistura bem feita, que me dá velocidade. Hoje você usa tudo, né? E a velocidade é que me ajuda. É poder, assim, não são muitos estúdios de animação que conseguem entregar em 24 horas um minuto elaborado, igual eu faço lá para ir pro Big Brother. Então, assim, hoje tem uma equipe de 3 pessoas que me ajudam. Um abraço pro Fernando Duarte, pro Fred, pro Da Hora, nessa área toda de animação, que é uma coisa complexa. E, assim, foi a soma disso tudo. Ok. Então, a música foi antes de tudo também, né? Foi antes da televisão. Depende, a música aconteceu antes da televisão. Como eu não ganhei dinheiro com nada disso nessa fase, acabou eu posso dizer que o desenho foi antes. Porque assim, o meu primeiro emprego foi como cartunista, né, aos 17. Aí eu comecei a tocar, mas é hobby, como até hoje eu faço. Você vai no Café do London, outro dia eu fiz o Raul lá, fiz um cover do Raul, me deu vontade de tocar Raul, eu liguei pro Davi, e assim, é uma relação muito solta. A gente tem uma festa fantástica chamada Back to the 80s, que todas as múmias do meu tempo, como eu, né? vão lá para o palco e a gente faz uma bagunça, assim, que tecnicamente não é a coisa mais perfeita do mundo, mas tem uma verdade, né? Que a gente está cantando a nossa verdade, o nosso tempo.
chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque quando você encontra os possíveis focos da dengue, a dengue não encontra você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde e Governo Federal. Estamos de volta com Conversação. Quem está comigo? Ilustre Maurício Ricardo. Dispensa apresentações, né, Maurício? Todo mundo já conhece, né? Não sei, aqui em Uberlândia Essa carinha talvez, no né? vídeo já Porque, sabe. não, aqui em Uberlândia. Nossa, esse cara de novo. Eu sou batido aqui. Bom, a gente estava falando no último bloco sobre a música na sua vida, né? Falamos sobre o solo vertical, Sim. que foi lá atrás. É. E a Seminovos? Seminovos foi genial, porque foi assim, aí, né, o que aconteceu? Como eu falei desse cenário das bandas, aí veio a onda cover. Aí toda aquela galera que estava compondo música própria foi tocar cover e ganhar dinheiro. Descobriu que podia ganhar dinheiro com música tocando cover. E aquela disputa que tinha, porque tinha uma disputa, sabe? A gente com amigos, todo mundo ficou amigo depois. Aquilo acabou na onda cover, porque aí você precisava de um baixista, não sei o que lá, e começou a mistura das bandas, que terminou na Back to the Eights, né, que é essa festa que eu te falei, que junta todo mundo. E eu lá no site, e de repente a banda foi ficando larga na internet, música circulando, eu falei, pera um pouquinho, eu tô um site com uma audiência enorme, eu adoro fazer música, eu conheço um monte de amigo músico, então vou montar uma banda aqui, uma espécie de Dream Team aqui de Uberlândia, uma coisa legal, e vou veicular minhas músicas de humor, que eu gosto de compor. E aí, como eu não era cara de pau suficiente para cantar minhas letras, eu chamei o Neto Fog para cantar, né? Grande Neto Fog. O Neto Castanheira, que era um excelente, ainda é produtor musical para guitarra. Veio o Mororó para bateria, que é para mim, melhor, um dos de Uberlândia. O Tchana, e eu assumi o baixo, né? E o Tchana na outra guitarra. E a gente colocou músicas na internet de forma descompromissada e começamos a ter 4, 5 milhões de views no YouTube e tal. Aí uma música nossa que foi Escolha Já Seu Nerd ganhou a Garagem do Faustão, que é um prêmio. Lembro. Porque um fã de Cachoeiro do Itapemirim botou a música como se fosse de lá. Eu tô um belo dia lá em casa, num domingo. Aí você não sabia? Não. Começa a passar e foi um problema pra mim. Eu falei, pô, eu faço coisas pra Globo, vão achar que isso aqui é uma marmelada, né? Mas aí a gente explicou no vídeo e tal. E tanto a música tinha suas qualidades que naquele ano a gente, por votação popular, ganhou o MTV Web Hit do ano no MTV Award e ganhou da Stephanie Cross Fox, né? Pô, foi que isso? Difícil, a coisa tá difícil. Então, é um projeto que deu muita recompensa emocional pra gente, assim, porque pela primeira vez nós todos que tínhamos esse sonho de adolescente, né, de cantar seu repertório próprio, começou a viajar pelo Brasil, né? A gente fez um show épico na Virada Cultural de São Paulo em 2011 agora, que foi no Vale do Anhangabaú lotado, né? Tá no YouTube, hoje em dia ninguém mente, porque tá tudo lá para quem quiser ver, bota assim, Seminovos, Vale do Anhangabaú, sei lá, ou Virada Cultural, a galera cantando as nossas letras. Então, assim, Seminovos coisa tá aí. muito legal. Não, aí a gente tirou um ano em 2012, porque veio nesse pique maluco, todo mundo muito cansado, a gente tirou um ano, e por coincidência agora, recentemente, a gente gravou uma música nova, vai produzir um clipe, vai colocar. Mas no outro pique, eu, por exemplo, botei na cabeça que eu não quero mais pegar a estrada com Seminovos, não tem mais condição física, tudo, né? Eu quero estar com a minha Todo tipo família, de eu estou condição. trabalhando demais e exige, o rock and roll no Brasil está tão caído assim que ele exige um comportamento meio hippie, sabe? Uma coisa de pegar van. Tem que ser muito amor, né? Muito amor, sabe? Muito amor. Eu amo, mas que eu amo nessa mais altura do compor, campeonato gravar. a gente já não... E me fala uma coisa, você é humor o tempo todo. Você se considera um humorista ou não? Olha, eu me considero um cartunista, um chargista. Por exemplo, Seminovos tem muita música séria também, com letras legais. E nem sempre, não é todo dia que meu site é engraçado. Aliás, assim, eu tenho feito um esforço até em sentido contrário, porque o humor tá ficando tão bobinho, assim, e não falando depreciando, o humor tá tão mais acessível, uma coisa meio descompromissada com notícia e tudo. E a internet está tão grande, tanta gente fazendo humor, que eu estou focando mesmo de propósito numa coisa mais politizada, uma coisa mais reflexiva. Estou muito mais preocupado com isso do que em fazer aquela piada de loura, entendeu? Eu quero fazer uma coisa ligada à política, fazer as pessoas pensarem. Então, assim, eu não sei se seria bem humorista, mas acaba sendo porque no pouco, Twitter né? eu boto um monte de besteira lá. Nunca pensou ou já recebeu algum convite para fazer stand-up comedy, por exemplo? Não, já me falaram muito sobre isso, mas eu jamais encararia essa, não é a minha onda. Assim, por quê? Porque eu tenho meus personagens para falar por mim, né? Eu acho assim,
O perigo do artista, ele se perde quando ele começa a pegar carona nas ondas, sabe? Eu acho que quando você está fora de moda, ou o que você faz não é a coisa que está chamando a atenção, essa é a hora de segurar no coqueiro e esperar o vento passar, porque muita gente se perde no caminho. Eu me vejo fazendo palestra. Isso eu já fiz e quero me dedicar a isso a sério mais tarde na minha vida, porque eu tenho uma bagagem muito grande como executivo, a minha história de vida. Dá para fazer uma coisa gostosa, assim, ou desenhando ao vivo e tal, isso eu penso em fazer. Mas não com aquela obrigação, né, do humorista de stand-up comedy. Ir lá e falar, gente, ontem eu saí do meu elevador e, poxa, eu vi uma mulher... E outra, do stand-up, do que o pessoal tá rindo? Né? Gorda, gay, putz, as mesmas coisas, assim, eu não sinto uma evolução não muda, né? nas pessoas, na maneira de conceber o humor. Eu, sinceramente, não vejo mais graça em piada homofóbica, racista, ou o que quer que seja. Não vejo mais graça. Você acha que a gente vai ficando mais um pouco intolerante? Eu acho que a sociedade brasileira está num momento de regresso. Ficou esse negócio de... Todo mundo fala, porque o politicamente correto, como se politicamente correto fosse palavrão. O abuso dele é errado, mas o politicamente correto faz a gente conviver. É politicamente correto você chegar para uma pessoa e falar assim, senhora, caiu sua carteira. Não, fala assim, ô gorda com a R de Belândia. Ô gorda, caiu a carteira, entendeu? Isso é ser politicamente correto também, sabe? E eu sinto que o mundo todo quer mostrar que é muito, sabe? Pra frente. Cruel, sabe? O mundo, você entra no Twitter, assim, o efeito manada, uma coisa absurda, no Facebook, isso é uma maldade, uma sacanagem, a pessoa vem no couro, assim, ó, e não quer saber se aquilo é verdade, se é mentira, e sai e destrói uma carreira, uma reputação, sabe? Isso é verdade. Eu nessa altura da minha vida, sim, acho que tem a ver com idade, eu sinto a responsabilidade profissional de usar o meu site, o meu espaço para não agredir pessoas, grupos ou minorias, mas sim levar as pessoas a pensar sobre aquilo que realmente interessa. Vamos finalizar falando um pouquinho do BBB? Oh, claro! Que assunto inédito. Maurício, BBB na sua vida. Eu não quero que você conte a história de como é que você entrou no BBB, porque eu acho que o pessoal já sabe, né? Você já contou bastante. Já, inclusive essa semana eu ganhei um perfil muito bonito na revista Quem, de 3 páginas. É mesmo? Com o depoimento do Pedro Bial, do Boninho, assim, falando do meu trabalho. Fiquei super feliz. Vou querer ver, então. Tem uma foto minha de página inteira lá. Eu dei a capa pra Xuxa por cavalheirismo, né? Tem a Xuxa na capa. Eu vi, você postou no Instagram alguma coisa nesse sentido. Mas tá, não sai bem legal. Eu quero que você me diga o seguinte, o que mudou na sua vida? O que você acha que mudou assim drasticamente depois do BBB? Drasticamente? Se sobrepôs ao meu trabalho na internet numa proporção nacional, né? De repente, assim, é muita responsabilidade, é um programa muito visto, muito polêmico e que com poucas caras, né? Assim, que dão a cara no programa, além dos brothers. Então você tem o Bial e você tem o Boninho, que todo mundo sabe que ele é o diretor, mas você não vê a cara do Boninho. E tem eu assinando, né? E isso acaba fazendo as pessoas se identificarem muito com o programa através de mim. O mais drástico, que eu achei o mais genial de tudo isso, é poder falar numa linguagem de humor para um público diferente da internet. Hoje, claro, com a inclusão digital está cada vez mais parecido, mas na época era muito diferente. Era uma outra pegada de humor, para você falar com a classe C e D do Brasil, para falar com a TV aberta, né? E tentar fazer isso com elegância. Não fazer isso na baixaria, não fazer isso caindo na mesmice. Naquilo que eu te falei, que é fazer um humor vulgar para ficar acessível, né? Então eu tento fazer isso lá e me divirto muito. A exposição é grande, eu sou ex-Big Brother todo ano, é divertidíssimo isso, porque começa, né? Em dezembro já estão falando, vai fazer esse ano, assim. Aí depois no meio todo mundo discute isso. Eu vou no mesmo salão cortar o cabelo, eu falo, as meninas lá já até sabem, eu brinco, quer ver, no BBB vamos parar aqui, né? Até abril sim, lá para maio, junho, julho. Pronto, passou. Aí dá aquela cai naquela calmaria. Eu fico pensando como é difícil para quem vive na casa lá e que sai com aquela experiência da fama e dessa fama se evaporar muito rápido, né? Esse exercício de humildade não é muito bom. De falar, a gente não é nada. Essa fama é uma bobagem. Sem a vitrine não é nada. O que eu procuro cada vez mais é reconhecimento, não é fama. O reconhecimento fica, a fama não. Mas mudou isso, né? Me fez... de repente fica nacional, né? Me levou num monte de lugar que eu não iria se não fosse, né? Como é que você fez para não ficar doido? Se você tem lastro, não enlouquece. Se você tem uma família que te dá apoio, se você tem uma âncora que te leva todo dia para o mesmo lugar. Eu acho que morar em Uberlândia me ajuda muito, porque no Rio e em São Paulo eu ia ser forçado
pela carreira, fazer networking, né? Como se fala no mundo corporativo, que é ir para happy hours, não sei o que lá, aí que começa a bagunça. Ia se envolver mais, né? É aí que começa a bagunça. Fazer o trabalho é o de menos. Eu faço trabalho, volto pra minha casa. Vou curtir minha mulher na sexta-feira à noite, estava falando até antes aqui, fazer meu filminho com ela lá, um salgadinho, vou sair para jantar com meus filhos, entendeu? Seus filhos já estão com que idade? O João está com 18, entrou na arquitetura agora esse ano, a gente está super feliz. O Gabriel está com 14. Nenhum vai seguir sua carreira? Não, a Manu é arquiteta, o João pendeu para o lado da mãe. Mas é uma coisa interessante, porque tem o João desenha bem, tem uma pegada artística, o Gabriel também tem um humor fantástico, mas eu não sinto eles assim... Acho que vem que não é fácil, desmistifica. Porque matar um leão por dia não é fácil, eu tenho que fazer no site. Certeza. Eles sabem que é um ofício como qualquer outro, não tem glamour nenhum, entendeu? Tem gente que acha assim, o Maurício quer ser um monte de gente, foi num monte de programas. Tudo isso é tensão, é ansiedade, é dor na barriga, é sofrimento. Porque você vai, a primeira vez que você vai no Altas Horas e vai lá conversar com o Serginho, que é seu ídolo, ou você senta no sofá do jogo e vê o que tem dentro da caneca. E o que tem dentro da caneca? Água. Só água? Eu acho que não você pode chazinho, pedir outras coisas. Um chazinho, um café não. Pelo menos as 3 vezes que eu fui lá era água, né? Era água. E com seminol, seria super legal levar os meninos daqui também, né? A gente fez o Faustão ao vivo e tocou. Sabe quem sabe fazer ao Tocou com vivo? traje a rigor também, que eu te vi. Eu cantei com traje no Agora é Tarde, desenhei Tarde. lá com o Danilo, quer dizer, uma farra legal. Me Tem fala muitos uma lugares coisa. bacanas. Ficou rico já? Não. Não? Olha, não mente. Não. Sabe por quê? Porque a minha relação com o dinheiro é a seguinte, eu tenho a relação de jogador de futebol mesmo. Eu penso, a minha carreira é curta. Cada vez que eu renovo um contrato por mais 3 anos, igual aconteceu agora, eu renovei com a Globo e com o UOL ao mesmo tempo, eu falo assim, eu me sinto uma fraude, porque, vou ganhar mais 3 anos para viver disso, né? Então, assim, eu realmente nunca tenho dinheiro em caixa, eu estou sempre tentando investir em alguma coisa, porque eu sei que eu não vou ter uma aposentadoria do INSS. E a grana não é igual as pessoas pensam, né? É outro engano, né? Todo mundo achar que quem está fazendo uma coisa só porque está nacionalmente está rico, não existe isso. Batalho, ai de mim se cortar a grana. E tá lá minha esposa de arquiteta também trabalhando, é um Cada casal um fazendo que junta sua parte. seus sonhos, seus planos, sua grana, e é como qualquer casal, qualquer vida. Ah, obrigada. Valeu. Tem tanta coisa para contar, né? Mas você vai escrever um livro? Vou escrever um livro. Então Minha autobiografia, aguarde, quando eu tiver 70 por aí. Então, Porque eu obrigada. estou construindo a minha história. Vai entrar o Conversação, por exemplo. Pois é, eu quero estar lá. Obrigada a você de casa pela companhia, muito obrigada ao Rildo Naturalmente que cuida do meu visual, obrigada a Gregory que me veste, que está com coleção nova inclusive. E você de casa, tem uma história interessante para contar? Viveu alguma experiência inusitada? Conta pra gente, conversação@canaldagente.com.br e o meu próximo entrevistado pode ser você.